Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje aqui vamos continuar com essa série aí de Super Nintendo com Mega Drive, programação aí para consoles antigos. Hoje aqui eu vou falar sobre as instruções aritméticas, então vou dar sequência aí no que eu estava falando nos vídeos anteriores. Se você que é novo no canal, eu me chamo Douglas Diniz. Nessa playlist aqui eu ensino programação mais baixo nível usando esses consoles antigos como exemplo, né? Então hoje aqui eu vou mostrar as instruções aritméticas, que é soma, subtração e as variantes dessas operações aí, né? Assista os vídeos passados aí para poder pegar a sequência. Se você se interessar por esse tema, assista os outros vídeos aí. Então, primeiro eu vou começar a falar sobre as instruções do Mega Drive, que elas são assim mais simples, né? Que nem eu fiz lá com o Move. Então aqui nessa tabela que eu tinha feito, a gente já viu até o momento essas instruções em verde aqui, né? Move, Move A, Move Q e o EXG. Então hoje aqui ó, a gente vai entrar nessa seção aqui de instruções aritméticas. Então a gente vai ver aqui o add A, add I e esse add Q. A gente vai ver essas daqui, essa add X aqui a gente vai ver no próximo vídeo. E também nesse vídeo a gente vai ver as de subtração, que são essas daqui. É a mesma coisa da soma, só que é a subtração, né? As instruções assim são a mesma coisa, no formato, né? Essas outras aqui eu vou falar mais no futuro. Conforme eu vou explicando as coisas, eu vou mostrando outras instruções aqui. Então aqui no Mega Drive vão ser essas instruções e no Super Nintendo tem também a partinha de instruções aritméticas aqui. A gente vai ver essa ADC, ADC, né, e essa SBC, que é a soma e subtração. Então aqui tem apenas uma instrução para cada operação. Lá no Mega Drive tem 5 para cada, né? Aqui tem uma para cada só. A gente vai ver também essas aqui, ó, INX, DEX, INY, DEY. E também essas daqui, ó, INA, DEA, INC e DEC. A gente vai ver que eu coloquei aqui INA e DEA, mas é a mesma coisa do INC e do DEC. Vou falar na hora que eu entrar nessas instruções, aí eu falo sobre isso aqui. Vamos começar aqui com o Mega Drive, né? Eu fiz aqui umas figuras que nem geralmente faço, mostrando como que funciona aqui o formato da instrução. Então o add e o sub é a mesma coisa. Então eu coloquei aqui add e sub aqui, para indicar que o sub também, o formato aqui é idêntico ao add. Então é a mesma coisa lá do move, a gente coloca add. Aí a gente pode colocar o tamanho, .L, .W e .B. Se não colocar nada, é .W, que é 16 bits, né? .B 8 bits, .W 16, .L 32. Aí a diferença dessa instrução aqui para o move é que o move, conforme eu falei naquele vídeo lá, ele suporta todos os modos de endereçamento, inclusive fazer move de memória para memória. Agora aqui o add não. O add ele só permite, que eu coloquei aqui, né? O add, um dos parâmetros tem que ser um registrador de dados. É obrigatório isso. Então, ou na fonte ou no destino tem que ter um registrador de dados. Eu coloquei as duas opções aqui, né? Coloquei aqui na fonte sendo um registrador de dados, aí o destino pode ser registrador de dados ou memória. Aqui não pode ser registrador de endereços, porque aí tem aquela add A, que eu vou falar na sequência, que ela é para somar e subtrair em registradores de endereço. Mas nesse add tem a ver apenas com dados, né? Então, um dos parâmetros tem que ser um registrador de dados. Então, add é dados, o add A e o sub A tem a ver com endereços, né? Mas aqui no add normal, né? No add e no sub, é a mesma coisa que o move lá, só que tem esses detalhes, né? Tem que ter um registrador de dados ou na fonte ou no destino. Aí no caso em que ele é o destino, aí a fonte pode ser um registrador, aqui na fonte pode ser um de endereços. O que não pode ser é no destino. Você vai somar uma coisa com outra. A fonte pode vir de qualquer lugar. Agora o destino tem que ser sempre um de dados ou a memória. Se for endereços, aí é o add A. Então não tem muito segredo, é conta, né? Você vai somar duas coisas. Para ter uma soma tem que ter duas coisas, né? Então a fonte e o destino. É bem simples essa instrução aqui. Se você entender o move, isso aqui é a mesma coisa. Só que vai fazer uma soma, né? No caso da fonte aqui, o destino é um registrador de dados, aí a fonte pode ser registrador, memória ou imediato, né? Só que também tem o add I aqui, ó, que é add imediato. Esse I aí é de imediato, né? Vou falar na sequência. Mas o add normal aqui, ele também suporta na fonte o imediato. Vou falar mais na sequência. Aí coloquei aqui umas informações. O destino não pode ser um registrador de endereços. Para isso existe a instrução add A. Não é permitido somar memória com memória. No move lá podia fazer move de memória para memória. Aqui não. Como eu falei, um dos parâmetros tem que ser um registrador de dados, né? Então não dá para fazer memória com memória. Mas se você quiser somar memória com memória, você
faz um move de um dos dados para um registrador, aí você soma esse registrador com a memória e depois joga o resultado de novo para a memória, né? Só que tem mais instruções. Coloquei aqui, né, que suporta os 3 tipos de tamanhos, porque tem instruções que não suportam ponto B, por exemplo, né? Tem umas que só tem ponto L. Então, no caso do Edge, suporta os 3. A gente consegue fazer soma apenas do byte ali, né, menos significativo, ou da word ali, dos 16 bits menos significativos. Igual o move. No final, eu vou rodar um código que eu fiz, aí vai ficar claro esses detalhes. Outra coisa aqui, né, que não permite somar imediato com memória. Então, como eu falei aqui, né, como tem que ter um registrador de dados na fonte ou no destino, se o destino for memória, a fonte tem que ser um registrador de dados, né? Então não pode ser imediato. Mas para isso existe aquela ADDI, que é a soma com o imediato. Mas antes de falar sobre a ADDI, o ADDA é a mesma coisa que o add, só que... voltar aqui, né? Aqui embaixo coloquei também as flags. No caso da soma, ela altera todas... A soma e a subtração, né? Altera todas as flags aqui de controle, né? Que é X, N, Z, V e C. Porque a soma pode ter carry, pode ter overflow, pode ser 0, pode ser negativo. E essa X aqui é de extensão, que eu vou falar no próximo vídeo. Aqui eu coloquei o formato da instrução binária, né? O opcode dela é 1101. Aí tem o registrador de dados, que é obrigatório, né? Esse opmode fala se é o que é a fonte, o que é o destino. E o effective address é o endereço efetivo, né? Que aí é o parâmetro que não é o registrador de dados. Aí pode ser qualquer coisa, né? Memória, outro registrador, né? Então o add é isso daqui. O add-a é a mesma coisa, só que o destino é um registrador de endereços. Então você quer somar alguma coisa para gerar um endereço que vai ficar em algum registrador de endereço, então você vai usar o add-a ou o sub-a. Você não vai usar o add, porque o add não vai permitir você colocar o destino, o resultado, em um registrador de endereços. Você poderia usar um registrador de dados e depois fazer um move do resultado para um registrador de endereços. Só que já existe a add-a, né? Então você pode somar direto em um registrador de endereços. Detalhe aqui, né, é que só tem tamanhos .w e .l, que nem o move. O move também só tinha .w e .l no move A, né? Aqui também. Aqui não tem .b. E se for .w, tem extensão de sinal, que nem lá no move, a mesma coisa. Então, quando se trata de registrador de endereços, sempre a gente está mexendo com os 32 bits, né? A gente mexer com 16 tem extensão de sinal, né? Então sempre altera os 32. Isso aqui geralmente é usado, essa instrução, né? Quando a gente quer calcular endereços de algum item dentro de uma estrutura de dados complexa. É comum, né? Você ter lá, por exemplo, uma estrutura ali com vários parâmetros e vários tamanhos. Aí você tem que fazer uma soma, alguma conta ali para poder encontrar um item ali, a posição inicial de um item dentro de uma estrutura. Então, esse endereço você vai usar o add-a, né? Porque geralmente você tem o endereço para o início da estrutura, aí você tem o offset do item que você quer pegar dentro dessa estrutura, então você faz um add-a do endereço base com o offset. Aí você vai encontrar o endereço do item que você quer, né? Então, é usado para isso, muito, muito comum. No caso, a fonte pode ser qualquer coisa, registrador de dados, endereço, memória ou imediato. Outro detalhe é que as flags não são afetadas. Como isso aqui tem a ver com endereços, né? Não são com dados, então as flags não são alteradas. Detalhe importante. O formato aqui, o opcode é 1101, tem o número do registrador de endereços, opmode, effective address, mesma coisa. Lembrando, essa parte aqui de formato eu coloco aqui só para explicar um pouquinho mais a fundo a parte binária ali, mas a gente não vai usar isso aqui na hora que a gente for programar, né? Beleza, então o add-a é isso, agora tem o add-i e o sub-i, que é exatamente a mesma coisa que o add, só que a fonte é um imediato. Qual que é a diferença então do add-i pro add, sendo que o add na fonte também suporta um imediato aqui? A diferença é que se na fonte tiver um imediato, o destino tem que ser um registrador de dados. Mas aqui no add-i e no sub-i não, se a fonte é o imediato, só que o destino pode ser tanto um registrador e também tem a memória, né? Então, se você quer somar um imediato com alguma variável na memória, aí você usa o add-i ou o sub-i. As flags também é a mesma do add, porque tá mexendo com dados aqui. O formato aqui, o opcode, é um pouco bem diferente, né? 00000110, ou seja, 0, 6 em hexa, né? O tamanho, se é .l, .w ou .b e o endereço efetivo. Então a diferença dela com o add normal é que ela suporta imediato com memória. Depois, quando eu rodar o código que eu fiz lá, a gente vai ver um detalhe importante nessa questão do add-i aqui com o add quando é o imediato aqui.
Guarda essa informação aí. Beleza, por fim aqui a gente tem o add Q e o sub Q, seria o add quick, ou add rápido. O que ele faz? Você soma um imediato, é igual o add I, só que o imediato é um número entre 1 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Então, desculpa, o 8 também, né? De 1 a 8. Então, se você for somar alguma coisinha ali, se for incrementar ou somar um número pequenininho, de 1 até 8, você pode usar o add Q. Por que não usar o add normal? Porque o add Q, ele coloca o dado, né, esse número de 1 a 8, como são 3 bits, né? Ele coloca dentro da própria instrução o dado. Esse número de 1 a 8, ele coloca em 3 bits aqui, ó, dentro da instrução. Ou seja, ele não precisa usar uma extension word, que eu mostrei nos vídeos passados lá, né? Geralmente as instruções, quando tem um imediato, tem os 16 bits da instrução, aí tem outros 16 ou 32 bits que são extension words. No caso, o imediato fica nessa extension word. Então, no caso aqui do add, ou do add A, ou do add I, é muito comum ter extension words para colocar ali o imediato, né? Ou que seja ali, né? Só que no add Q não, a instrução inteira fica apenas 16 bits, não tem extension words, ou seja, a CPU quando vai executar essa instrução, ela não tem que ir lá buscar mais 16 bits ou 32, então ela fica bem mais rápida, né? Se você tiver num loop ali que é muito executado, você tem que ficar incrementando coisas ali, faz sentido usar a add Q, porque aí fica mais rápido, né? E ocupa menos espaço também, mas o espaço não é tão importante, é mais pela velocidade, bem menos ciclos de clock. Então isso aqui é usado para incrementar variáveis, né? Você vai incrementar de 1 ou de 2, assim, a variável, que é muito comum, né? Então você usa o add Q. Aí aqui, o registrador de destino pode ser também de endereços, não apenas de dados, ou memória. Suporta os 3 tipos de tamanho e as flags é a mesma coisa do add. Aí eu fiz um programa aqui, ó, programinha aqui, igual eu fiz com o Move, né? Eu peguei aqui, criei uma pasta, criei um projetinho, coloquei várias instruções aqui pra gente testar o add, pra ver o que acontece lá na hora que a gente rodar o código no debugger. Então antes de passar pra parte do Super Nintendo, vamos rodar isso aqui que tá fresco aqui na memória, essas informações aqui dessas instruções. Então, só passando rapidamente aqui, o que eu fiz, né? Vou dar mais um zoom aqui, ó, virar isso aqui. No começo tem 2 nops aqui que não faz nada, aí eu jogo no D0 esse imediato aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e no D1 eu jogo esse imediato BIF 1000. Aí eu chamo add.l D1 D0, ou seja, vou somar os 32 bits de cada registrador e jogar o resultado no D0. Lembra, né? O que está na direita é o destino. Então soma D1 com D0 e o resultado fica no D0. Só que notem que pode ter overflow isso aqui, né? O resultado pode ser maior que 32 bits. A gente somar tudo F com tudo F, não vai caber ali, né? Nos 32 bits, vai precisar de mais bits. Aí as flags que vão indicar isso, né? Se teve overflow ou não. No próximo vídeo eu vou explicar como que a gente consegue fazer soma multiprecisão. Mas por enquanto, parte mais simples, né? Continhas normais. Geralmente não é para acontecer isso, né? Você não vai querer somar um número gigante com outro número gigante que não vai caber ali no registrador de destino. Em jogos, acho que não é muito comum. Pode acontecer, né? Depende do algoritmo ali, mas tem que ter essa consciência aí, né? Tem apenas 32 bits. Aí eu faço um move aqui, .w, aí eu mostro como que é o add.w, porque aí fica confinado nos 16 bits da direita ali, né? Aí mesmo se tiver um overflow, 16 bits da esquerda mais significativos não são alterados, né? Fica apenas nos 16 bits menos significativos, que nem o move. Mesma coisa pro ponto B aqui, soma com byte. Agora aqui eu mostro, coloco um imediato lá na RAM, na posição 0 da RAM. Lembra, a RAM é FF0000 no Mega Drive, né? Tá mapeado no FF0000 até o FF, 64 KB. Aqui eu mostro a soma do D0 com o imediato usando o add e o add I. Aí eu somo o imediato como uma variável lá na memória. No caso, na posição FF0000, né? Eu somo com o que eu coloquei lá antes. No caso é .L, vai ser os 32 bits. Aí coloquei aqui também essa instrução usando o add, em vez do add I. Lembra, o add não suporta você colocar o imediato com memória, porque tem que ser um registrador de dados ali em algum deles, né? Então isso aqui era para ser inválido, mas vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu somo um imediato na memória dando apenas .w. Isso aqui é importante, essa instrução aqui, que geralmente quem está começando vai errar o resultado. Agora eu explico também aqui o move A, né? Faço usando o add A para somar um registrador de endereços. Aqui também eu coloco um imediato usando o add normal, usando
imediato com memória, né? Lembra? Se eu colocar um registrador de endereços entre parênteses, aí eu vou acessar o endereço apontado pelo registrador de endereços, né? Isso aqui eu vou explicar melhor no futuro, mas é o uso que a gente vai querer para o registrador de endereços, né? Ele guarda o endereço, então a gente vai acessar o dado naquele endereço. Coloca entre parênteses. Coloca o ed, tem o edq, também faço um exemplo, que o edq, opa, aqui eu errei, aqui é D2, né? Aqui é para testar a parte do overflow, então eu jogo um valor bem alto no D2 e depois somo o mesmo valor alto nele, né? Vai mostrar o que vai acontecer no overflow lá. Aí o sub é a mesma coisa do add, né? Então não muda praticamente nada. Faço alguns exemplos aí, .L, .W, .B, usando o sub, o sub-i, sub-a e o sub-q. Mas é a mesma coisa do add, só que em vez de somar vai subtrair. Só, vamos rodar isso aqui então? Rodar aqui, não deu pau, tá vendo? Aí vamos carregar rum, no caso aqui essa add.bin. Como ele já inicia rodando, né? Dou um step aqui, vem no system, hard reset. Aí começa a rodar aqui, né? Então no D0 aqui, vou jogar esse valor aí. No D1, vou jogar aquele bif 1000. Aí vou fazer um add D1, D0. Ou seja, o D0 que vai ter o resultado dessa soma. A gente deu um step, agora o D0 ficou com D1, 2, 3, 6, 6, 7, 8. Faz sentido ficar com 678 no final, né? Porque era de 1 a 8, né? Aí depois ele foi somando as coisas aqui e deu esse resultado aqui. Agora eu vou jogar .1000 no D0, .w, né? Então vai ficar só os primeiros 16 bits. Vou somar o D1 com o D0. Ou seja, o D1 aqui no 16 bits menos significativos tem que ficar com 2000, né? Ficou, tá vendo? Porque somei 1000 com 1000. Aí vou jogar o A0 aqui no primeiro byte do D0, que é .b. Vou jogar aqui o F3 no D1.b, aí vou somar esses dois aqui, .b. Ou seja, aqui também vai dar um overflow, né? Porque somar A0 com F3 não vai caber no resultado, num byte, né? O resultado. Se a gente rodar, ó, o que vai acontecer com as flags, tá vendo? No momento aqui a flag apenas do negativo tá ligado, né? Se a gente rodar, ó, teve um carry, né? Porque como o resultado foi maior do que suporta ali, precisa de mais um bit. Vai ficar maior que 256, né? Vai precisar de mais um bit. Então esse bit entra no carry. Esse carry aí é aquele mais um. Sabe quando a gente faz uma conta? Por exemplo, 3 mais 2 dá 5. Mas se fosse, por exemplo, 7 mais 5, você colocaria 2 e vai 1, né? Esse vai 1, se lá no último bit tiver um vai 1, ali esse bit entra no carry. Quando a gente vai jogar lá na RAM, aqui em cima, né? Aqui tem a parte da RAM, né? Endereço 0 vai jogar esse valor aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ficou aqui. Como o Mega Drive ele é Big Endian, a gente consegue ver o número na ordem que a gente escreve, né? De 1 a 8. Aí depois também tem um add i, que é o imediato 1000 com o D0. Se a gente for lá no código, ó, nessa parte aqui, eu tinha colocado aqui apenas add. Mas aqui no debugger apareceu add i. Por quê? Teria que ser add, né? Só que como a gente está somando um imediato aqui, ó, o assembler já entende que isso aqui ele tem que... O mais correto é colocar um add i em vez de um add. A gente for lá na tabela do BAS, né, que é o assembler que a gente usa aqui, a gente for aqui na parte de add i aqui, ó, procurei por add i. Aqui tem um monte de add aqui, tá vendo, ó? Todas as combinações possíveis, de add a, que entra na questão aí de assembler, né, que não vou falar muito, né, mas aqui tem a definição de como ele gera o binário de cada instrução, todas as combinações possíveis ali. Quando entra no add i aqui, ó, o que ele gera? Ele gera um 0, 6, depois vai concatenando coisas aqui. Se a gente for naquele formato que eu mostrei aqui, ó, um add normal é 1101, que seria D em hexa, né? E o add i é 0000011100, ou seja, é 06 em hexa. Então esse 06 aqui aparece aqui quando é um add i, mas também aparece quando é um add, tá vendo? Então quando o debugger, o assembler detecta que o primeiro carinha aqui é um imediato, o primeiro parâmetro, ele já coloca o opcode do add i em vez do add. Senão ele teria que colocar aqui 1101, que nem aqui em cima, por exemplo, ó. Isso aqui é um add onde o primeiro carinha aqui não é imediato. Então ele coloca 1101, mas quando é imediato ele coloca 06 em hexa, né? Aqui tá em binário. Por isso que apareceu aqui add i. Então vai somar 1000 com o D1, com o D0, desculpa. Vamos ver o que vai acontecer. Ficou 3, aqui tava 2093, ficou 3093. De novo, somar 1000, né? Porque lá eu tinha colocado add, depois add i, ou seja, ficou também de novo um add i aqui. Agora ficou 4093, depois 1000 lá com o endereço da RAM, então vai ficar 6678 aqui no final, tá vendo? 6678.
de novo um 1000 lá, porque 2 vezes. Tinha colocado add i, depois eu coloquei um add normal. Coloquei que tem inválido, né? Só que o assembler detectou que era um imediato, então ele converteu para add i. Então aqui apareceu 2 vezes add i. Vai ficar 7678. Agora é aquela instrução que eu falei que interessante, né? Agora eu vou jogar aqui, eu vou somar um imediato F000, tá vendo aqui, ó, F000 lá na RAM, só que é ponto .w. Então o que você acha que vai acontecer? Vai somar aqui onde tá com esse 7678? Vamos ver. A gente rodar, ó. Olha aqui, fica olhando aqui a RAM, ó. Opa, ele mudou os primeiros 16 bits aqui, ficou 0, 2, 3, 4. Por que ele mudou aqui e não o 7678 aqui? Porque como a gente mudou aqui, a gente somou ponto .w, só que o resultado, o destino, né, é lá na RAM, ele vai interpretar esse endereço da RAM aí, FF0000, como 16 bits. Então o 0000 é aqui, ó, esses primeiros 16 bits da RAM. É diferente de um registrador, que lá no registrador são 32 bits, mas quando você faz ponto .w, ele vai para pega os 16 bits mais à direita. Só que quando a memória, não. Se você passar o endereço, falar que é ponto .w, ele vai naquele endereço, vai modificar apenas 16 bits, ou 8, né? Ou 32. Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse mexer aqui nos 16 bits menos significativos aqui, né? No 7678, a gente teria que colocar aqui, em vez de FF0000, colocar FF0002, né? Por exemplo. Mas eu vou explicar melhor essas questões aí em outros vídeos, na parte de modos de endereçamento, lá que tem como resolver isso aqui. Aí vou mover tudo 1 aqui pro 0010 aqui na RAM, tá vendo aqui? Ficou aqui embaixo, né? Aí vou mover pro A0 o endereço da RAM, tá vendo? FF0000. Então aqui, ó, na RAM agora, no A0 ficou FF0000, que é o endereço da RAM, né? Do primeiro byte da RAM. Agora vamos somar o imediato 10 com esse registrador de endereço. Então agora a gente tem que usar o add-a, porque a gente vai somar um imediato com um registrador de endereços e o resultado vai ser esse registrador de endereço, né? Então tem que ser o add-a, tá vendo aqui, ó, o add-a. Rodar, agora ficou FF0010. Só um detalhe aqui, ó, a gente pode colocar, quando é ponto .w, a gente pode colocar ou os 32 bits, no caso desse imediato aqui, a gente pode colocar ou os 32 bits colocando zeros na frente, ou colocar apenas o FF, o F000. Ou aqui embaixo, quando tem um ponto L, mas o imediato é apenas um número pequenininho, ele não precisa colocar aquele monte de zeros na frente, né? Coloca apenas o 10 aqui, né? Nesse exemplo. O assembler, ele sabe que tem que, se é 8, 16 ou 32, baseado no tamanho aqui, né? Mas você não precisa escrever certinho, igualzinho ali o tamanho, né? Pode ser menor ou maior, tanto faz. Voltando. Agora a gente vai somar 1000, não com um A0 mais, né? Mas com... Minha foto tá na frente aí, né? Mas com o dado no endereço que tá no A0, né? Então tem entre parênteses. Aí não tá mexendo com o A0, tá mexendo com o dado que tá no endereço que tá no A0. No caso aqui o A0 no momento tá FF0010, ou seja, a gente vai somar esse 1000 com esse 111 aqui. E é ponto L, né? Então vamos ver, vamos rodar. Aí ficou 2111 no final aqui. A gente somou 1000, né? Mesma coisa de novo, aí ficou 3 ali, porque no código aqui tinha colocado add, depois add i, só que, de novo, ele converteu esse add para add i. Aí depois o add q, no caso aqui o D0 tem um 93 aqui no final, e somar 5 vai ficar com 98. É a mesma coisa, né? Só que o add q suporta apenas números de 1 até 8. Aí vou mover FF pro D1.B aqui e vou somar 3, então vai dar um overflow, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ficou 2, tá vendo? Porque ficou FF mais 1, ele volta para 0. 0, 1, 2, né? Aí o resultado deu 2. E não alterou o dado no restante do registrador, né? Foi apenas ponto B, né? Então confinou naquele byte ali. Jogar o A0 pro A1, vamos copiar o que tá no A0 pro A1, moviar, né? Aí vamos somar 1 no A1, então ficou FF0011. Então pode ser um registrador de endereços aqui com o add q. Somar esse valor grande aí pro D2. Depois a gente vai somar aqui no valor grande de novo no D2, vai estourar, né? Então aqui tá o carry aqui, provavelmente vai ser setado, quer ver? Tá vendo? Porque não coube no registrador de destino, né? Então teve um carry. Mas isso aqui eu vou explicar melhor no próximo vídeo, essa questão de carry, quando eu vou falar sobre a parte de soma com múltipla precisão. Aí vou jogar uma coisa no D4 aqui, esse 1000 no D4. Agora vamos somar 1000 com o D4. Ou seja, o resultado vai ser 0, né? Agora vai ser subtração. Então a flag Z aqui tem que ser setada. Vamos rodar. Tá vendo? Ficou 0 o resultado no D4 e a flag Z ficou setada.
Foi para 1, né? O Z. De novo, jogar um 1000 no D4. Agora vamos somar 3000 dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ficou E000. Teve um carry, ficou negativo. A gente tinha 1000, tirou 3000. Aí ele, como foi ponto W, o menos 2000 é o E000, né? Isso aqui tem que saber complemento de 2, né? A subtração aqui é tudo com complemento de 2, a soma e a subtração, né? Aí no caso, ó, é muito importante assistir esse vídeo aqui, ó, complemento de 2 em computação. Vou deixar aqui no comentário fixado, que eu explico essa questão aí de complemento de 2 se você não conhece, né? Porque toda essa parte de assembly trabalha com complemento de 2. Já falei também isso aqui em outros vídeos aqui dessa série. Agora vai tirar 3000 do valor aqui dessa variável que tá no 0010 aqui da RAM. Só que como foi ponto W, mexeu nos 16 bits da onde o endereço está apontando ali, né? Não nos 16 bits que teria que ser caso fosse um registrador. Porque quando é memória, ele vai naquele endereço de memória e trata ali byte, word ou long word. Ele não sabe que ali tinha um registrador, uma variável de 4 bytes ou 16 bits, né? Ele não sabe disso, né? Então, se você grava na memória, ponto W, ele vai naquela posição da memória e mexe nos 16 bits ali. Tem que lembrar desse detalhe aí. Quando a gente vai usar o sub-A para tirar 10 aqui do A0, né? Tá FF0010. A gente rodar, volta para FF0010. A gente vai tirar 20 lá da RAM, do endereço ponto B, né? Ou seja, vai subtrair 20 em hexa, né? Quando tá entre parênteses, é lá no endereço da RAM. Então, como é ponto B, ele não vai aqui no lugar onde tá aqui o 78 aqui. Ele vai onde está o 02, porque é lá na RAM, ponto B. Então ele vai naquele endereço 0000 e vai mexer naquele byte. Então, se a gente rodar, ó, mexeu aqui, ficou com E2 aqui, né? A gente subtraiu 20. Sub-Q é a mesma coisa que o EDQ, só que vai subtrair 1, né? O 1 do D0 aqui vai ficar 97 aqui no final. E só isso. Aí eu tinha feito aqui, ó, a parte do Super Nintendo, mas acho que esse vídeo aqui ficou muito longo. Então, em vez de falar agora a parte do Super Nintendo, eu vou quebrar em 2 vídeos. Em 3, na verdade, né? Porque depois eu vou fazer mais um sobre as outras instruções que faltaram da parte aritmética. Então, deu pra entender mais ou menos aí como que funciona essa parte aí de soma, subtração? Qualquer dúvida, comentário aí, deixem aí nos comentários aqui do vídeo, né? Lembrando, não precisa decorar tudo isso aqui, porque é muita coisa, é muita informação. Ao longo do tempo, conforme vocês vão programando, isso aqui vai entrando na cabeça, né? E se você não lembrar, é só procurar na internet ou sites aí que tem todas as instruções ali da CPU aqui, né? Então é muito fácil encontrar informação caso esqueça. Mas esse vídeo é para ter apenas uma noção aí geral de como que funciona as instruções de ED. Tem outros detalhes mais específicos que a gente vai falando em vídeos futuros. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraço!